Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres na Política. Hoje tenho aqui comigo a nova vereadora do município de Santa Maria da Feira, Beatriz Silva, licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e mestre em Gestão Comercial também pela FEP. Atualmente exerce a função de Category Leader na empresa OMA, é membro do Conselho de Administração da empresa municipal Feira Viva e mantém-se como vice-presidente da Juventude Social Democrata Conselhia de Santa Maria da Feira. Com a apresentação concluída, passemos então a falar com a Beatriz. Olá, Beatriz. Olá, bom dia, Inês. Em primeiro lugar, agradecer à Isabel, em nome da Isabel, que é a Presidente do Núcleo Residencial de Reunião e equipa à qual tu pertences. Primeiro, pela iniciativa e segundo, por dar continuidade a este tema, porque, neste caso, o Dia da Mulher não é só no Dia da Mulher, é quando as mulheres querem e quando as mulheres precisam, por isso continua a ser um tema em cima da mesa, por isso, parabéns à estrutura por ter avançado, obviamente, com esta atividade. Também gostaríamos de te agradecer, em nome da JSD, por teres aceito este convite. E pronto, e como disseste, é bastante importante termos mulheres como tu, bastante jovens, dispostas a abordar este tipo de temas sem qualquer tipo de tabus. E pronto, acho que podemos passar então ao podcast em si. Então, vou começar com umas breves perguntas. Então, Beatriz, em que altura ou como te surge este interesse para te juntares à JSD? Então, eu devia ter cerca de 14, 15 anos, mais ou menos, quando surgiu a opção de reativar aqui em Argoncilha aquele que era o núcleo residencial. Havia pessoas bastante mais velhas do que eu na JSD, que já pertenciam às listas do PSD, mas queriam, isto é, reerguer esta que era a estrutura que há muito tempo estava desativada. E surgiu aí o primeiro convite. Eu sempre tive algum interesse pela política, nomeadamente por a minha família estar envolvida, e mesmo a nível escolar já era um tema em cima da mesa, já éramos abordados sobre aquilo que é um bocadinho a literacia política e o papel que nós podemos ter. Então surgiu mais ou menos dessa idade um bocadinho embrionária, por assim dizer, sendo já tinha, assim. E consegues lembrar-te assim de alguma passagem mais complicada nesse teu percurso? É assim, não assim nada que tenha sido complicado. Se calhar a parte até mais complicada foi conseguir ser militante, porque quando tentei pela primeira vez ser militante, o processo da JSD e do PSD ainda era bastante burocrático, então havia toda uma burocracia adjacente no que diz respeito a um comprovativo de morada, autenticado. Eu era menor de idade, então reunir primeiro toda essa informação, não bastava só eu querer ser militante ou eu querer ter uma voz ativa na política. E o processo era um bocadinho moroso. Isto há 2 anos para cá tornou-se muito mais fácil, mais digital, que antigamente andávamos todos carregados, tínhamos que preencher a ficha manualmente, e arranjar os papeizinhos todos, utilizar, depois enviar, depois a aprovação da conselhia. Não era assim um processo muito, muito, muito fácil. E que, aliás, acho que até perdemos alguns militantes pelo caminho nesta fase complicada. Mas, tendo em conta isso, acho que nunca surgiu nada assim muito mediático e que me desse problemas. Pronto, e como disseste, a tua família também estava lá, mas sentes que houve assim alguém assim, mais que se realçou mais como tua inspiração para seguir em frente? Imagina, eu acho que todos nós acabamos por ter alguma referência política dentro do partido, dentro das estruturas nacionais, internacionais, algumas com as quais nós nos identificamos. Mas também acaba por ser mais fácil agilizar o processo quando tens um amigo na política ou alguma referência. E, por assim dizer, a estrutura que tens acaba por dar muito ânimo, isto de andarem atrás de pessoas para conseguirem instituir um núcleo ou reativar um núcleo, começas a ter algumas referências políticas. Por isso posso dizer que, neste caso, as referências políticas aqui da Argoncilha acabaram por ser bastante importantes neste processo, sim. E sentiste que foi importante para ti e importante para outras mulheres termos assim uma mulher tão jovem como tu a começar a entrar e achas que também é importante darmos voz? Eu acho que é importante, isto é, quando eu entrei já existiam muitas outras mulheres, tanto na JSD como no PSD. Acho que é importante, não só por sermos mulheres, mas por sermos mulheres jovens e estarmos a parar com alguns problemas que, vamos a pensar, se calhar as nossas avós e as nossas mães não tiveram que enfrentar, porque a nível profissional, a nível de estudos, não eram, neste caso, não considerados a geração mais bem preparada.
Então identificamos que step by step vamos enfrentando coisas novas e acho que isso é importante estarem a ouvir, por assim dizer, não é? Que acaba por ter essa representação, que somos nós, não é? Que somos mulheres que tentam ser emancipadas, cada vez mais bem preparadas, investimos nas carreiras, por isso sim, totalmente de acordo contigo, acho que é super importante marcarmos presença, porque se queremos ter uma voz ativa, muitas das vezes temos que ser nós a falar, não é? Não podemos ficar à espera que façam isso por nós. Exatamente. Ahm, Neste momento exerces a função de Category Leader. Ahm, Sentes alguma discriminação comparativamente a homens que podem exercer esta mesma função? É assim, digamos que eu não sinto nenhuma discriminação, aliás, tanto no meu percurso profissional como estudantil, sempre tive muitas mulheres como referência, aliás, e desde que entrei no mercado de trabalho nunca tive uma chefia do sexo masculino, por assim dizer. Sempre trabalhei com muitas mulheres e acaba por ajudar a trabalhar numa área, não é? Na OMA, que acaba por ser uma empresa de renome de decoração em Portugal, onde trabalham muitas mulheres, isto é, a minha equipa é constituída a maior parte das vezes por mulheres, se olharmos para a estrutura das lojas, também temos a maior parte das vezes mulheres a trabalharem no setor, isto acaba por nos dar um bocadinho de força, mas nunca senti, isto é, ou uma desvalorização, ou que a opinião vai ser tida em conta, não é? Que acontece em alguns setores, infelizmente, por ser mulher. Acho que nisto aqui até tive a vida assim um bocadinho facilitada. Pois. E então nunca lidaste com nenhum tipo de comentários, com aquele intuito de diminuição, mesmo assim, Não, pessoas. acho que não. Acho que não, isto é, isto é, na estrutura hierárquica, tanto acima como abaixo, obviamente existe uma presença masculina, mas não é que existe uma presença feminina, mas não senti nenhum entrave, nem nenhum comentário que fosse de- mais a nível de ser desrespeituoso. Não senti. Acredito que haja áreas, se calhar, um bocadinho mais técnicas dominadas pelos homens, onde isso aconteça. Não sei, talvez as engenharias, não é que esteja a falar por causa. Na minha área não sinto, até porque acho que já é uma área que já está a ser um bocadinho dominada pelas mulheres, sim. hum, não sei, não te perguntei a tua idade, não sei se queres dizer. O que é? Desculpa, A não tua idade, sei. a tua idade, não sei se queres A minha idade, dizer. 29. 29. Então nunca pensaste. Eu digo isto porque, como estudante, eu estou a estudar a educação e nós temos muito aquele medo de chegarmos, quando chegarmos à altura de exercer a nossa profissão, que infelizmente nesta altura está complicado. eh, Exato. Na altura que conseguirmos, se eventualmente quisermos iniciar uma família ou assim, termos aquele típico comentário ou quando encontrarmos trabalho, ai, mas quando é que pensa ser mãe? Quando é que não sei quê? Não sei se. Imagina, eu percebo esta questão, até porque acho que muitas das vezes acham que isso é um entrave para as mulheres poderem ascender, ou que vão estar paradas meio ano, ou porque vão estar 9 meses sem conseguir ter, neste caso, tipo, um acesso, ou vão deixar de ter. eh, tra- Isto é, o risco que acham que pode correr pelo simples facto de uma mulher estar afastada de uma função durante 6 meses, ou neste caso, se tivesse uma gravidez de risco, não é? Ainda mais tempo. Agora, no modus operandi, até porque acho que os recursos humanos também é outra área onde costumamos ter bastantes mulheres, esse tipo de situações acho que já não é abordado, porque eu não vejo isso como tendo uma menos-valia de uma mulher porque tu agora, de formato digital, consegues fazer um acompanhamento da tua função, as pessoas passaram a trabalhar mais em casa, passaram a ter mais independência tecnológica neste tipo de situações, acho que seja por estarem grávidas, neste caso, não é que vá prejudicar. Pergunto-te isto também pela minha área, que é a educação, que é cada vez mais um emprego que tem dado bastante polémica, é bastante difícil chegar à altura de dar realmente as aulas, e realmente é uma coisa que a mim me assusta, que foi algo que eu sempre ouvi, sempre lidei, que é quando a mulher efetivamente consegue chegar ao local de trabalho, consegue atingir aquele patamar, recebe a pergunta, seja de um homem ou de uma mulher, de quando é que quer, quando é que pretende ter filhos, se pretende ter filhos, isso normalmente acabava por dar uma espécie de entrave à entrada na profissão. Não sei o que é que achas disto. Imagina, acredito que em algumas áreas isso possa continuar a acontecer ou possa ser tido como um ponto negativo no facto em que
estejas a concorrer ou estejas a ter progressão de carreira dentro de uma empresa, ou neste caso num estabelecimento, como estavas a dizer que eras de educação. Agora, eu acho que tendo em conta todas as alterações que têm ocorrido, tanto a nível de legislação, não é que limita, obviamente, e que esse processo não ético acaba por não ser tido em consideração, obviamente, em nenhuma entrevista de emprego, acho que acaba por deixar morrer esse tópico que existia, até porque muitas das vezes consegues verificar que uma mulher grávida naturalmente continua a dar resposta e continua a exercer a sua função, não só por causa da época da era digital e da época em que nós nos encontramos. Neste caso, o Covid até às vezes traz coisas boas e essa pode ser uma delas, em que muitas das funções são mais digitais, as pessoas conseguem trabalhar a partir de casa e o simples facto de estares grávido não vai atrasar em nada o teu trabalho, a menos que tenhas, obviamente, não é? Tipo uma gravidez de risco e aí tenho que fazer uma paragem. Agora, não acho que seja tida em consideração como uma negativa, até porque a criança vai ter pai, não é? O pai naturalmente também vai ter que parar. Agora, enquanto continuares a conseguir exercer a tua função dentro da empresa ou dentro de um estabelecimento de ensino ou dentro de uma fábrica, onde seja, não vejo por ser um critério em cima da mesa para afastar alguém numa progressão de carreira ou na parte do recrutamento. E mesmo na parte do recrutamento acho que nos ajuda um bocadinho esse setor ser um bocado dominado pelas mulheres, porque acho que o tema deixou de ser colocado em cima da mesa, isto é, não é? Porque são meios que estão a recrutar, são pessoas do recurso humano perfeitamente cientes que é o rumo natural, não é? E que esse tema já não faz sentido, obviamente, ser mencionado. Exatamente. Sentes que tem havido uma maior oportunidade para jovens mulheres em sítios de maior visibilidade, como é o caso da política? É assim, eu acho que sim. E a lei também vai ajudar, não é? Com as cotas e com a paridade. Mas eu acho que sim, porque cada vez mais vemos nas estruturas mulheres e é dada a oportunidade e temos imensas conselhias e distritais que dentro, neste caso, do exemplo da JST, que já têm líderes mulheres e mesmo presidentes de Câmara e presidentes de junta de freguesia. Por isso acho que nós já estamos a conseguir ganhar um bocadinho o nosso espaço dentro daquilo que é o mundo da política. Aliás, nas últimas eleições, não é que seja um número muito confortável, mas já conseguimos ver que basicamente um terço dos eleitos foram mulheres. Agora, se devemos ficar contentes com isso ou não, não acho que seja um número mau, não acho que seja um número muito bom, mas acho que já é um meio termo, não é? Temos que partir de algum lado, e vamos do 8 ao 80, e acho que já é um primeiro passo de que as mulheres estão a ganhar um passo num mundo que normalmente é dominado pelos homens, sim. Agora sim, uma pergunta mais relacionada com um estudo que talvez possas responder. Então, Certo. num estudo do Observador, eles afirmavam que a presença feminina nas empresas diminui à medida que a responsabilidade dos cargos aumenta, assim como também diminui quanto menor for a empresa. O estudo que apontou ainda que a presença feminina nas empresas diminui à medida que a responsabilidade dos cargos aumenta, realçando que as mulheres representam 48% da população ativa em Portugal, mas nas empresas a percentagem de emprego feminino é de 42%. Na tua experiência em ambas as áreas, o que achas que leva a este decréscimo? Imagina, tipo, o meu exemplo se calhar não é um bom exemplo, porque como eu estava a dizer no início, sempre apreciei as mulheres e acabo por achar que neste mundo empresarial tenho trabalhado em setores que estão, onde vemos muitas mulheres a ascender, obviamente. Agora, acredito que existam setores em que isso não aconteça, setores se calhar mais tecnológicos, se calhar mais industriais, em que possa ser ligeiramente mais difícil, pela inexistência, se calhar às vezes, de mulheres nessas funções, mas não acho que seja tipo um modus operandi. Se me perguntares, achas que é um modus operandi? Não acho. Acho que uma igualdade de oportunidades tem, tem, podemos dizer que estamos a conquistar step by step, não é uma coisa que seja dito o natural, porque imagina, temos um tecido empresarial que é constituído por muitas PMEs, em que já tens tipo um estigma familiar muito grande e em que a predominância dos homens à frente dessas empresas também é muito grande. Agora acho que já está a ser dada a oportunidade em mulheres, e já vejo muitos grupos nacionais e multinacionais que já estão geridos pelas mulheres. Agora sim, os valores se calhar não são aquilo que estávamos à espera e acho que continua a ser uma referência e números pelos quais temos que batalhar para melhorar. Agora sim, acho que conseguimos
ao longo do tempo, ir melhorando esses números. Pá, e cabe a nós, mulheres, não é? Lutarmos por eles e por essa ascensão de carreira que muitas vezes ambicionamos, mas não queremos dar o passo. Por isso, sim. Achas que também este decréscimo deve-se ao estereótipo da sociedade de que um líder ou um político é um homem? E isso acaba por ficar nas nossas cabeças e em outras, e não dá aquela vontade de perseguir aquele sonho ou aquela vontade de fazer algo. Acho que seja por a palavra estar no masculino que tu devas sentir limitada a conseguir atingi-lo. Acho que às vezes existe algum estereótipo, e não digo que isto seja igual em todas as partes, neste caso do mundo, e mesmo Portugal, hum, n- no país em si, vemos se calhar algumas áreas mais dominadas, ministérios, o que seja, mais por homens, por fora que tem, mas isso não quer dizer que uma mulher não o desempenhe tão bem, não é? Mas não sei, pode existir o estigma, sim, mas não acho que seja colocado em prática. Isso não acho, isso não acho. E assim, agora outra pergunta. Hum, Achas que a sociedade a ver, se calhar nem comenta, mas o facto por exemplo, ver-te a ti como és vice, não és? Vice Sim, da da JTP, conselhia. da Conselhia, hum, quando tentas falar sobre política ou estás simplesmente a ter uma conversa de rua e alguém que nem conheces te ouve assim, e achas que pela expressão, por certas atitudes, está a pensar do Não género: acho, "Olha, está aqui". não acho, isto é, tipo, somos mulheres e só que a estrutura, acho que já tem tantas mulheres que acho que isso deixa de acontecer. Se calhar estamos a falar, digamos, 20 anos atrás, 10 anos, 15, 20 anos atrás, se calhar sim. Agora, dentro da estrutura, não é? Já tiveste mulheres presidentes da JSP, por isso acho que esse estereótipo acaba por ser mesmo errado, porque quer seja uma presidência ou uma vice-presidência, ou que seja, porque efetivamente tens conselhias e tens secretárias que já são lideradas por mulheres, acho que ninguém, quando vê uma mulher se vir a um púlpito, acha tipo, pronto, vem aí uma mulher falar, ou vamos desvalorizar porque é uma mulher. Acho que não acontece, de todo, acho mesmo que não. Hum, Próxima. Então, assim, uma pergunta mais filosófica, um bocadinho, se calhar, mais difícil. Hum, Força. Para ti, como é ser mulher no dia a dia? Em geral, na política, na rua, em todo o sítio. Acho que se calhar é difícil, acho que é mais difícil do que ser homem, não é? Nós temos todas uma panóplia de preocupações em ser mulher, não só às vezes pela aparência física, pela exigência que nós próprios colocamos em nós, por aquilo que é o nosso aspecto e a nossa performance. Acho que é difícil. Acredito que também, obviamente, seja difícil em algumas situações ser homem, mas no nosso caso acho que é um bocadinho mais desafiante, porque queremos estar sempre bem, queremos estar sempre arranjadas, queremos estar sempre com a área lá em cima, e isso exige de nós. Por isso acho que é difícil, tanto profissionalmente, não é? Como pessoalmente, que é só para ir tomar café, mas queremos ser arranjadas. E se calhar aquilo que eu denoto tanto por amigos, não é? Homens é gente, tipo, cá para levar treino, vou levar treino. E se calhar nós não somos muito assim. E acho que isso é um bocadinho também o estigma que a sociedade tem, não é? Que uma mulher tem que estar sempre apresentável, sempre bem vestida, tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre arranjada. Exige mais de nós e nós também queremos, também acaba por ser por gostarmos de nós próprios e não por a resposta que queremos dar à sociedade. Por isso, acho que sim, acho que é mais difícil ser mulher do que ser homem. Temos mais preocupações. E eu, na minha opinião, também acho que não é diminuir ninguém, mas na minha perspectiva, o nosso percurso foi lutar muito mais. Sim, Acho sim, que até desde o 25 de Abril, não é? Que a luta antes já era constante, depois também acabou por ser, porque não foi dado tudo de bandeja e não foi dado tudo de uma só vez. Sim, isso obviamente que sim. agora surgiu-me assim uma pergunta. Tivemos as eleições há pouco tempo. Ah, o que é que te parece? Por acaso, este ano subimos até no número de votos, mas o que é que te parece o facto de muitas mulheres não votarem? Achas que, não Tem sei, muitas mulheres, desculpa, não, por não, muitas não, mulheres, não votarem, têm a opção, claramente, certo, sim, não pronto, isso votar, temos todos, não é? mas o que achas disso? Não, é assim, acho um bocado intransigente isto é, se toda a gente tem a oportunidade de
alguém haveria de ficar em casa. Agora, efetivamente tem que haver uma justificação social, não é, para isso acontecer. Não crio muito espectro de que se calhar as mulheres são mais ocupadas, ou se calhar porque o horário é bastante alargado, não é? Para poderes evitar, para 6 filhos, podes levar filhos. Não acredito que seja por causa dessas justificações. Podem se sentir representadas? Acredito que sim, mas com uma panóplia e com uma folha tão grande, com opções em cima da mesa, custa-me acreditar que não se consigam rever naquilo que são os partidos que estão a concorrer para ter um lugar e para ter uma voz. Sim, é estranho, não é? Esse número ser superior ao número de homens que neste não vai votar. Agora, e acho que efetivamente deve ser estudado o porquê de isto acontecer, até porque o voto de revolta ou o voto por não identificação ou não preferência ou por não se rever em nenhum dos candidatos continua a existir. O voto em branco, não está a exercer o direito e o dever. Agora sim, é muito estranho no nosso sentido e contra nós falamos que há um momento em que a sociedade quer saber a nossa opinião e nós estamos a falhar, vamos ir às urnas. Exatamente, e uma situação que foi por tantos anos uma luta, o conseguir o voto Exatamente. era, e como vemos em muitos países, a mulher nem tem opinião para falar nem nada, e nós que vivemos numa relativa democracia, que temos opinião, temos o direito ao voto e Exatamente. E não o exercemos. Sim, e não é feito. Por isso, sim. Aliás, nós não podemos reclamar se não fazemos por isso. Por isso temos a oportunidade. Não estamos a falhar, alguma coisa aí não está bem. Exatamente. E agora, assim, para terminar, gostava de pedir uma mensagem que queres deixar para todas as mulheres. Bem, então, assim, até em ritmo de conclusão, basicamente não deixarem de fazer o que quer que seja por acharem que não são capazes ou porque estão a entrar numa área que é pelos homens, porque isso obviamente já não existe, e basicamente para continuar a focar no esforço, na dedicação e na ambição. Por isso, acho que são estes 3 primeiros princípios que uma mulher se devia reger e acho que são estas as palavras que quero deixar. Portanto, obrigado, Beatriz. Muito obrigada, Inês. Pronto, Obrigada. fiques bem e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.